Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Bom, então na última aula a gente trabalhou bastante alguns comandos DML, né? São comandos de manipulação de dados, ok? Bom, o que a gente vai trabalhar agora? Né? Primeiro a gente vai fazer a inserção desses comandos aqui lá na nossa tabelinha, na nossa memória, né? Vamos colocar aqui esses comandinhos para a gente saber como que faz para fazer o update, fazer outras modificações. Aqui também a gente tem um exemplo do in, né? Aqui a gente tem o exemplo do in, sexo, no caso aqui seria o ID, né? IDF in, e aqui a gente seria o 2, o 4, etc. Ok? Então aqui já tem todos os nossos exemplos de update. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer? O que restou agora, né? A gente vai trabalhar alguns comandinhos, né? A gente viu esse OR aqui, a gente viu o AND, aqui a gente tem a opção do AND também, né? Aqui a gente tem a opção do AND. E a gente tem a opção do NOT, né? A gente vai ver, vamos fazer um acréscimo aqui de uma pequena cláusula. Eu vou apagar esse cara aqui, né? E nós vamos trabalhar com essa. Vou apagar essa aqui também. Nós vamos trabalhar só com essa. Então, para ficar mais organizado, a gente pode fazer assim também, ó. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou falar que eu quero alterar a situação para A, né, da pessoa que tem o sexo masculino, data de nascimento for maior que 1980-0909 e, né, not, vamos ver se é assim, eu não lembro da sintaxe bem, mas not, deixa eu ver, ID, F, not in, no caso, né, a gente põe, por exemplo, um ID que seria modificado, mas não vai ser, né, por causa do operador not aqui. Então a gente tem o or, o and e o not, né? Então not in, vou mudar aqui para inativo, porque está todo mundo ativo, né? Então eu quero mudar quem for homem, né? Vamos colocar nesse caso aqui a gente tem o Paulo e o Ademar. Um nasceu em 90 e o outro em 70. Então eu vou tirar essa condição aqui, né? Porque aí fica mais fácil da gente trabalhar o operador not aqui. Então o que é que eu vou falar? Eu vou falar que eu quero que modifique para inativo o pessoal que é do sexo masculino, mas eu não quero que modifique os IDs que eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, o ID do Paulo, que é o ID 2, né? Vamos ver se vai funcionar esse comando aqui. Então vamos rodar, teoricamente ele é para mudar só o Ademar, porque o Paulo ele já está restringido pelo not in, tá? Então vamos fazer uma linha afetada, quer dizer que um deles passou para inativo. Vamos no nosso table data e tá lá o Ademar inativo, né? Então esse not in também funciona muito bem, né? Agora, a gente pode fazer o seguinte, tá? Bom, depois eu vou passar para vocês que dá para colocar uma instrução select aqui dentro, tá? Uma instrução select, que é a linguagem de seleção de dados, ok?
Dito isso, pessoal, vamos fazer agora uma alteração no ID, né, no departamento. Né? Vamos mudar alguém de departamento. Eu vou mudar o Ademar de departamento. Tá? Então vamos falar o seguinte: update funcionário set. Vou trocar a situação aqui, vou colocar ID DF. Eu vou colocar, por exemplo, o departamento 2, né? Porque aqui a gente tem 113, né? Eu vou colocar, para mudar quem? Vou colocar o Ademar mesmo, né? Então eu vou colocar o ID do Ademar igual a 4, certo? Então, teoricamente, é para a gente mudar o departamento aqui. Só que eu vou fazer aquele mesmo teste que aconteceu a restrição lá na inserção, né? Eu vou colocar um ID de departamento que não existe, tá? Para ver se ele vai aceitar a mudança. Então, update funcionário, né? Vamos executar o comando e caiu lá na nossa restrição, né? Na nossa constraint, né? Porque não existe o departamento 6. Agora, se eu mudar aqui para 2, né? Departamento 2, posso rodar aqui e aí eu vou ter uma linha afetada, ok? Nossa table data agora vai ter uma pessoa em cada departamento, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, a gente já sabe a alterar, né, a estrutura de tabelas e a gente vai inserir uma coluna aqui que é muito importante nas empresas, que é a coluna data de admissão, né? Vamos colocar aqui então, deixa eu ver se já tem esse alter table. Vamos colocar aqui alter table, vamos pegar, né, isso aqui. Vamos pegar isso aqui e vamos colocar aqui, vamos fazer a alteração aqui, na tabela funcionário, vou adicionar a coluna DTAD admissão, né, do tipo date. E ela vai com not null, porque eu não quero que seja nulo, tá? Agora a gente roda o comando e tá lá uma query executada com sucesso, né? Então vamos voltar lá na nossa tabelinha funcionário e vamos atualizar a nossa DT admissão. Vocês estão vendo que eles preencheram com todos os 000 e tal, né? Porque não aceita nulo, né? Então o próprio MySQL faz esse preenchimento aqui, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Isso. Ficou melhor um pouco. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um update aqui na data. Deixa eu ver aqui. Na DT. Opa. Coloquei DT admissão, mas não coloquei o F, né? Então a gente tem que colocar o F aqui. Vamos rodar o comando novamente, tá? E depois a gente exclui a coluna, ok? Então table data aqui, vamos atualizar. Agora a gente dropa a coluna DT admissão, certo? DT admissão. Então vamos rodar aqui e tá lá, saiu da nossa table data, da nossa tabelinha. Então aqui a gente vai alterar a tabela funcionário, vamos colocar uma data, uma DT admissão, F, para, por exemplo, 2020, ano 2000, né, por exemplo, 0101, por exemplo. Vamos falar que o Paulo, ele foi admitido, né, nessa data. Então vamos rodar aqui, uma linha alterada,
Vamos falar que outra pessoa entrou em 2005, que é o Ademar, né? E vamos falar que a Silvia entrou em 2010, né? 2010. Vamos falar qual que é o ID da Silvia, é o 5, né? ID 5. Então aqui a gente roda e tá lá o nossas datas de admissão, todas organizadas. Aí eu vou falar o seguinte, vou tirar esse comando aqui, né? E eu vou falar o seguinte, eu quero alteração, né, no salário das pessoas que estão, né? Eu vou colocar duas condições. Das pessoas que estão ativas no momento e que foram admitidas antes de 2010, tá? Então eu vou dar um reajuste de 5% no salário, né, para essas pessoas. Então, vamos ver o que eu vou, como que a gente vai montar esse update, né? Então, update, vou até escrever ele de novo aqui, update funcionário, set salário F, recebe, né? Vamos colocar salário F vezes 0,05, né? Que eu acho que esse aqui é o percentual, né? Acredito que é essa a conta que a gente tem que fazer. Onde a DT admissão F for menor que 2000 e qual foi o critério? 2005? 2010. Vamos colocar 2010 aqui. Tanto faz aqui só para a gente fazer o teste, né? 0101. Certo? Então vamos ver se isso funciona. Ou seja, todo mundo que tiver nessa condição de data de admissão menor que 2010, e eu poderia colocar aqui and, né, do sexo masculino, né, eu poderia colocar, mas não vou. Então eu quero que ele faça só olhe só essa condição e faça a alteração do salário. Vamos ver se isso funciona, né? Então eu vou tentar rodar essa query aqui e funcionar. Ah, tá. O nome da tabela: funcionário. Funcionário. Duas linhas afetadas, né? Duas linhas afetadas. Então vamos ver como é que ficou o nosso table data. Vou dar o refresh aqui. Opa! Salário caiu muito, né? Caiu demais. Ele pegou só o percentual, e jogou na nossa coluna. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui a gente pode colocar salário mais salário vezes 5%, certo? Salário F, no caso. Então aqui a gente vai voltar esses valores aqui. Vamos colocar aqui salário F. Vai voltar para 2000, né? 2000. O do Paulo. 2. Então vamos fazer esse update aqui. Uma linha afetada e 2.500 o do ID 4, que é o Ademar, né? Então, duas linhas aqui voltaram para... a condição que eu falei era a condição de estar ativo, né? Então, vamos fazer o seguinte, é só acrescentar o end aqui, né? O end,
situação F for igual a ativo. Por quê? Porque eu não para que eu vou dar um reajuste salarial para alguém que está inativo, né? Ou seja, às vezes foi demitido. Então, essa é a intenção. Então, vamos fazer. Guardem o valor, ó, 2.000, 2.500, 4.500. Então, vamos fazer a instrução, né? Vamos executar. Aqui, uma linha alterada, né? Vamos ver como que ficou, então, os nossos salários. Então, agora, o Paulo passou para R$ 2.100, né? O Ademar continuou com 2.500, porque estava inativo. E a nossa Silvia do Prado não sofreu nenhum reajuste, porque ela está acima da admissão em 2010, certo? Então, o que é interessante para vocês visualizarem aqui é a operação matemática, né, no update. O que eu fiz? Eu falei que a coluna salário F vai receber o mesmo valor de salário F mais 10%, 5%, né, de salário F atual. Ou seja, ele pegou, né, os R$ 2.000, multiplicou por 0,05, que é os 5% de reajuste, né? E a gente conseguiu fazer, né, essa alteração salarial, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma alteração salarial, né, para vocês verem que a gente pode usar um outro tipo de operador aqui depois do where, né? Eu vou alterar todo mundo para ativo. Então, vou colocar aqui situação F igual a ativo, né? Para quem? Para todo mundo. Então, vou ativar todo mundo. Beleza. Table data, tá? Ok. Todo mundo ativo, né? Agora, eu vou falar o seguinte. Você vai dar 7... Vamos colocar uns 7,3%, né? 7,3% de aumento para todo mundo que esteja com data de admissão entre 2000, né, e 2010, tá? Então vamos fazer isso. E que a situação F seja ativo. Isso aqui tá só de enfeite, né, porque a gente sabe que aqui tá todo mundo ativo. Então, data de admissão, a gente vai acrescentar aqui between. Deixa eu ver se escreve com 2 T's. Between. Deixa eu ver aqui. Não lembro. SQL. Between. Deixa eu ver se é assim. É 2 is. Então, between. Isso aqui significa entre, tá? Então, a data de admissão tem que estar entre o 1 do 1, né? No caso, ano 2000, 1 do 1, certo? E aí a gente coloca um end aqui, 2010, 1 do 1, tá? Que aqui a gente tem 3 datas, né? Então, 2000, 1 do 1, 2010, 1 do 1. E aqui 2005, 1 do 1. E aí a gente quer atribuir 7,3% para todo mundo que está nesse intervalo de data de admissão e que esteja com a situação ativa, tá? Então vamos ver se funciona nossa query de alteração. Vamos rodar nossa query aqui e aí nós temos 3 linhas alteradas, tá? Vamos lá no nosso table data. Antes o valor era de 2.100, 2.500, 4.500. Depois de atualizado, então a gente tem 253,30 centavos
2.682,50 e depois 4.828,50, tá? Então, quer dizer que a gente pode fazer alterações salariais para pessoas que em determinados períodos de admissão. Ou seja, tem muitas empresas, né? Não sei se isso é uma prática da iniciativa, só da iniciativa pública, né? No setor público, mas eu já vi também, né, algumas empresas falar de triênio, quinquênio, né? Que é como se fosse uma bonificação para o funcionário, né, por tempo de serviço, né? Muito interessante essa questão. E aí você pode ter, assim, várias pessoas em uma empresa que entraram na mesma época, né? Na mesma época. Então todas elas vão, seria um caso, né, de todas elas receber aquele aumento, né? Então essa é uma técnica, né, de fazer alteração com base em datas, né, entre determinados períodos. Então, o que a gente usa para fazer isso? Between, né? Coloca o valor inicial and o valor final, né? Data inicial, data final. Não tem segredo nenhum, né? Para a gente colocar isso lá na nossa memória, vamos colocar esse comandinho na nossa memória para ficar gravado e quem quiser praticar, certo? Aqui eu vou fazer assim para ficar mais compacta, né? Fazer assim para ficar mais compacta. Deixa eu ver. Aqui a gente pode fazer isso para ficar um pouquinho mais compacta. Então a gente está caminhando bem, né? A gente viu o insert, que é um dos mais simples. Agora a gente está fazendo vários testes, né, com update. A gente então conheceu o operador in, a gente conheceu o not in. Inclusive o not in, ele saiu lá do SQL, né, que a gente estava trabalhando. Então eu vou colocar ele aqui embaixo. Vou colocar aqui o not in para vocês fazerem testes depois. Certo? Acho que seria isso do nosso comando update. E a gente tem também, pessoal, a gente viu o operador, né? Eu vou fazer depois eu vou passar uma listinha de operadores, né? A gente tem o operador igual, né? Que seria esse carinha aqui, né? Depois do where aqui, a gente já colocou o igual, o menor igual, maior igual. Aí a gente tem também o diferente, tá? O diferente. Ou seja, eu posso vir aqui e o diferente ele é expresso assim, tá? Com o sinalzinho de menor e o sinalzinho de maior. Então, eu posso vir aqui e fazer um decréscimo no salário, né? Não é muito comum, né? Para ver se volta para aqueles valores exatamente fixos, né? Em situações aqui que as pessoas estão diferentes de ativo, né? Vamos supor que você tenha cometido um erro lá, né, de banco de dados, de execução, e aí você quer desfazer o que você fez. Então, aqui era positivo, você troca aqui para negativo e aqui para diferente, né? Então, vamos ver se roda. Então, o update e 3 linhas afetadas. Tem um aviso aqui, deixa eu ver. Complete warnings, tal. Bom, vamos ver se o table data aqui voltou para os valores antigos, né? Ó, ele fez, né? Já era esperado, ele decrementou, né? 7,3% do valor cheio, né?
ele decrementou 7,3% do valor cheio, que é diferente da soma que a gente fez antes. Então, para voltar aqui para R$2.000, seria... Deixa eu ver qual conta que a gente ia ter que fazer. A gente teria que pegar o salário inicial, calcular e voltar o valor, né? O valor, isso, o valor. Pessoal, e aproveitando aqui que a gente está mexendo, enfim, deu certo aqui, né? Eu queria, a questão aqui era mostrar para vocês que o diferente de I, né, funcionou. Ou seja, como todo mundo aqui está ativo, ele aplicou as alterações na folha de pagamentos de todo mundo, do salário, né, de todo mundo. E uma coisa interessante, né, que a gente trabalha bastante tempo aí com banco de dados, essas coisas todas, a gente poderia pensar, né, se for um sistema de fato aqui, um sistema de RH, né, de regulação de pagamento, essas coisas, a gente poderia ter uma tabela auxiliar aqui, né, com um relacionamento, né, uma tabela, por exemplo, salários, né? Ou seja, para ficar armazenado todos os salários e todos os aumentos que o funcionário teve, né, durante todo o tempo de serviço dele. Porque normalmente, né, nas empresas privadas, o pessoal geralmente acompanha os aumentos de salário mínimo ou da inflação, né, ou fazem um acordo coletivo, uma negociação. Então é importante para ter esses registros no sistema financeiro aí de RH das empresas, né? Isso é muito importante. Mas acredito que a gente tenha conseguido ver bastante coisas, né? Olha só, a gente viu os operadores lógicos, então, que é o AND, o OR e o NOT, né? A gente viu os operadores aritméticos, né? Que é o menos, o mais, o vezes, né? A subtração, né? Dá para fazer a divisão também, enfim. A gente viu essas questões de operadores lógicos, né, também, que é o diferente, o maior, o menor e o igual, né, muito importantes. Depois eu vou passar um quadrinho para vocês, vou colocar lá na memória, um quadrinho que vai passar todos esses operadores para vocês fazerem os testes de vocês, ok? Deixa eu só fazer consultar aqui a literatura para a gente ver se eu já tenho esse quadrinho aqui, né? E depois eu vou passar outras questões agora para fazer, para a gente manipular os dados aqui. Deixa eu ver se a gente tem manipulando dados, consultas iniciais. Bom, esses operadores que a gente chama de AND, OR ou NOT, eles são operadores lógicos, tá? Operadores lógicos. Operadores lógicos. Operadores lógicos. Deixa eu ver qual que é os outros tipos de operadores. Pessoal, dá para a gente fazer o seguinte também, dá para a gente pegar, por exemplo, dá para a gente pegar, em vez da data total, né, um pedaço da data.
ou seja, dá pra gente pegar o ano, tá? Dá pra gente pegar o ano. Se não me engano, dá até pra gente testar agora. Ó, deixa eu ver se dá pra gente testar aqui. Entre o ano de year 2000, né? Entre o ano 2000 e o ano 2005, por exemplo. Year 2005, por exemplo. Então aqui a gente fecha. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar, né? Então, do ano 2000 a 2005, que estão esses dois, né? O Paulo e o Ademir, eles vão ganhar, né? O mais aqui. O mais. Vamos ser generosos com eles agora. Nós vamos dar 11,8%, né? 11,8%. Então vamos ver se esse year funciona, certo? Between... Isso, vamos ver se funciona assim. Incorreto. Incorreto. Então vamos pegar aqui nossa data de emissão, para pegar só o ano dela, né, e ver se é assim a sintaxe. Que eu não... Como essa é uma parte que eu não trabalhei ainda, né, pode ser que dê certo. Então, uma query executada com sucesso, né, mais 0 linhas alteradas. Vamos ver aqui no Table Data. Então, diferente de ativo, eu quero só o ano. Data de admissão. Deixa eu ver como é que faz aqui para a gente aproveitar essa aula para fazer essa questão da data. Então, data de admissão seja, por exemplo, maior que o ano 2000. Vamos ver se vai agora. Incorrect, date time 2000. Deixa eu ver aqui, year DT matrícula. No select, pessoal, eu tenho certeza que isso aqui funciona. Na questão da data, né? Data, year, for maior que 2000. Vamos ver aqui. Já eu finalizo a nossa aula. Deixa eu só ver se eu acho os... Ainda não, pessoal. Ainda não. Mas eu vou passar... Vou aproveitar para passar a questão do nosso backup. Vamos fazer o nosso backup. Deixa eu voltar aqui o nossa query para o jeito que estava, para a gente colocar ela lá no
na nossa memória, ok? Between, tal, situação A. Vou colocar esse aqui também. Vou colocar esse aqui também, sinalizando que é o operador de diferente, tá? Para vocês fazerem o teste de vocês em casa. Bom, dito isso, né? Vou falar para vocês depois a listinha de operadores. E agora a gente vai fazer uma funçãozinha bacana, que é a backup. A gente vai vir aqui em Database, tá? Backup Export, e a gente vai vir nessa opção de Backup Database as SQL Dump, tá? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode clicar aqui para escolher o nosso destino, tá? Vamos escolher aqui a área de trabalho e vamos dar o nome, por exemplo, de backup e a data de hoje, por exemplo, ou sei lá, qualquer data. 20 do 10 de 2020, por exemplo, né? E aí a gente dá o salvar e ele vai salvar lá para mim o backup no desktop. Então, o que a gente quer fazer de backup aqui do banco de dados, né? Ele traz como padrão tudo marcado, né? Ou seja, todas as tabelas, todas, né? Tem aqui a questão das outras questões lá de views, não sei mais o que, né? Functions, triggers. Enfim, eu deixo tudo marcado porque ele vai copiar o banco de dados completo, tá? Completo. E aí é só exportar. Se você quiser fazer o backup de uma determinada tabela específica, né? De tabelas específicas, ou melhor dizendo, né? É só desmarcar aqui e marcar uma ou outra que você queira, ok? Então, como o meu interesse é em tudo, eu vou clicar em exportar, né? Exportar, ele vai me dar o aviso aqui de sucesso concluído, né? E aí eu vou lá na minha área de trabalho e tem aqui o arquivo de backup 20 de 10 de 2020, ok? Vou abrir o Sublime aqui, um programinha que eu tenho, para mostrar para vocês o que tem de conteúdo nesse arquivo de backup, né? Vocês vão ver o que tem aqui, ó. Então aqui a gente tem o primeiro comando que é create database curso, né? Aí ele já coloca o comando use curso, né? Para quê? Para assim que criar o banco de dados curso, ele usa o banco de dados curso. E aí ele vai fazer o seguinte, drop table, se existir, né? Se existir uma tabela com o nome departamento, ele dropa ela, ele exclui, né? Exclui, cria de novo, né? Create table departamento, ID D, nome D, sigla D, primary key, ID D, engine, no DB e outras coisas aqui que a gente não entrou em detalhes, tá? Então criou a primeira estrutura de tabela, departamento, fez todos os inserts, né? Ou seja, aqueles 5 departamentos que a gente lançou lá. Depois foi lá para departamento copy, né? Que a gente fez a cópia para mostrar como que ficava, né? O comandinho. Depois ele faz um drop table se existir na funcionário, cria funcionário de novo, né? Com todas as constraints. E lança todos os registros, né? Inclusive com o lançamento dos departamentos aqui como chave estrangeira, ok? Então esse é o arquivo de backup. Se tivéssemos, por exemplo, uma tabela aqui com, sei lá, 10 mil registros, né? Esse arquivo estaria bem maior, né? E basicamente ele cria toda a estrutura e faz os inserts todos novamente, tá? Então essa é a questão do backup. Bom, só para a gente fazer o teste, né? Vamos correr um risco aqui agora. Vamos fazer uma importação, né? Database import, né? Execute SQL script
e a gente vai lá buscar o backup do dia 10, 20 do 10. Né? Vamos supor que alguém tenha invadido o sistema e tal. Então vamos executar, né? Ó, o presente banco de dados, né, do contexto, vai ser executado aqui, e ele pede para escolher um outro banco de dados. Né? Você tem certeza que quer continuar? Tenho, né? Tenho certeza. Então a importação aconteceu, né? E vamos fechar aqui, para a gente ver que nada foi alterado na nossa tabela. Mas nós podemos fazer o seguinte, ó. Lembra lá do comandinho que faz a limpeza das tabelas, que é o truncate? Truncate, departamento, né? Não sei se dá certo assim, ó, mas eu vou colocar várias, departamento copy e funcionário. Vamos ver se funciona assim, com várias tabelas ao mesmo tempo. Ó, deu erro. Pelo jeito é uma de cada vez, né? Então, vamos executar. Erro. Ah, tá. Truncate table. Deixa eu ver se é assim. Truncate table. Não lembro. Não é. Enfim. Departamento. Uma query executada. Deu um erro aqui. Cannot. Truncate table referência foreign. Bom, aqui ele está falando que tem a restrição de integridade de dados, ela impede que a gente remova o que tem aqui na departamento, né? Porque ela é chave estrangeira da tabela funcionário. Então, só para tirar essa dúvida, a gente vai excluir a funcionário primeiro, né? E depois a gente exclui as demais. Aqui o truncate funcionou, né? E agora, só para tirar aquela dúvida, eu vou colocar departamento e departamento copy, para ver se ele faz o truncate das duas ao mesmo tempo. Não, não faz. Então é uma por vez, certo? Truncate departamento. Uma query executada, cannot truncate, referência, tal, constraint funcionário, ok. Então aqui a gente tem a tabela zerada, departamento ainda está mantida e essa departamento copy, deixa eu ver, está, vamos tentar zerar ela aqui, essa aqui deu certo, né? Nossas regras de integridade estão funcionando com a funcionário e departamento. Então o que a gente vai fazer agora? Ó, database, importar, execute script e aquele mesmo script da área de trabalho. Então deu sucesso aqui, vamos lá olhar a nossa departamento e... Não, a departamento a gente não tinha mexido, departamento copy está do mesmo jeito que estava e a funcionário está do mesmo jeito que estava, né? Então a gente faz a importação, né, de um backup quando necessário, quando precisa, dessa forma, no nosso MySQL, né? Tomara que não seja preciso, né? Porque quando é preciso é complicado. É sinal que aconteceu uma coisa bem difícil de ser resolvida. Bom, dito isso, né, a gente viu essa questão do backup agora, né? Essa questão do truncate aqui a gente já tinha visto. E por que que não aconteceu a exclusão lá dessas questões da tabela departamento, né? Porque ela tem uma integridade referencial com a tabela funcionário, né? E para a gente ver isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botãozinho direito e vai vir aqui em Alter Table.
que eu já vou aproveitar para mostrar para vocês que tem alguns campos muito bacanas aqui para a gente marcar, que inclusive a gente viu lá na teoria, né? O campo unsigned, né, que vai marcar o ID aqui, ele permite que a gente descarte os valores negativos, porque o tipo int de inteiro, ele assume determinados valores negativos e valores positivos. É como se fosse um meio a meio, né? Quando a gente marca esse unsigned, a gente está desprezando a parte negativa e, consequentemente, a gente consegue adicionar ela a mais na parte positiva, ou seja, praticamente dobra, né, as possibilidades. Muito interessante isso aqui. A questão do zero fio, ele vai pegar todas as casinhas decimais do tipo que você selecionou aqui e vai preencher com zero, tá? Eu acho que a gente está no departamento, então fiquem de olho aqui, ó, no IDD, que ele vai preencher com uma sequência de outros zeros aqui à esquerda, tá? Vamos lá, vamos dar um save aqui, então. O zero fio, então, ele tem essa função. Aqui, como a gente viu, tudo que for not null é obrigatório o preenchimento, né? E aqui a gente tem um APK de chave primária, ok? Na nossa estrutura de tabela. Então, quando a gente salva aqui, deixa eu ver se... Bom, zero fio não pode ser referência em coluna. Ah, tá. Olha só. Ele está falando da incompatibilidade aqui, por quê? Porque eu tenho que fazer essa alteração primeiro lá na tabelinha funcionário. Então vamos lá no funcionário, né? Vamos lá no funcionário, fazer a mesma coisa, alter table, F6, né? Aí aqui, lá na nossa coluninha, que é a chave estrangeira, a gente vai colocar que ela é unsigned e também nós podemos colocar o zero fio, né? Mas não sei se vai ser interessante. Mas podemos colocar. Então vamos dar um save aqui. Ele fala a mesma coisa, ó, tá referenciando, tal, a coluna ID, beleza. Então vamos reverter aqui, vamos deixar isso quieto, só para vocês saberem, tá? Depois a gente faz um outro teste. Eu acho que eu já até fiz isso aqui em alguma outra aula, mas vamos deixar quietinho isso aqui. Bom, lá no nossos index, né, a gente tinha criado um index do tipo unique, né, que é o nosso CPF, e a gente tem um index que é a nossa chave estrangeira, né, o IDDF, né. Aqui em foreign case, a gente tem a chave estrangeira que está fazendo a referência à tabela departamento, coluna, chave primária de lá, o IDD, né? Só que a gente tem alguns comportamentos quando a gente faz essa questão da referência aqui, do relacionamento, da integridade referencial, né? De forma que a gente tem, quando a gente faz um update ou um delete, né? Ou seja, a gente deleta dados de uma tabela e escolhe o que vai acontecer na outra tabela a qual ela está relacionada. Vai deletar também? Ou será que vai fazer o update também, né? Então, são coisas aí para a gente pensar. Aqui na teoria, se não me engano, na aula 16, que a gente viu anteriormente, a gente tem todos esses significados aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se é aqui. Exemplo, create, update, operação de atualizar, delete, set null, default. Aqui. A gente tem três possibilidades lá. Ou seja, restrict não permite a exclusão da chave primária, tá?
No action, em caso de atualização, não modifica os valores que se relacionam a eles. Cascade, né, atualiza ou remove todos os registros que se relacionam a eles. Então, só para vocês verem, nós vamos colocar, no caso de deletar, né, um cascade aqui na chave estrangeira. Ou seja, deixa eu ver, sim, ó, alterado com sucesso, beleza. Agora o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, estamos na tabela funcionário, né, fazendo uma edição aqui, e lá na table data nossa, da funcionário, né, eu vou colocar uma outra pessoa, deixa eu até olhar aqui, cadê o insert? Cadê o insert de alguém? Vou colocar um novo insert aqui, então, insert into funcionário values. Então, eu vou colocar aqui null, primeiro, né? Vou colocar alguém para a gente excluir, funcionário teste. CPF, vou colocar um aleatório. Data nascimento, vou colocar 2000, 0909. Que mais? Sexo, vou colocar F. Situação, não, salário, vou colocar 1000. Salário, situação, vou colocar um A de ativo. ID, que é do nosso departamento, por exemplo, o ID 5, né? A gente tem o departamento 5. E DT admissão, eu vou colocar 2020 0909, por exemplo, né? E vou fechar aqui e mandar executar esse comando de inserção. 52 minutos, vai dar tempo da gente fazer o último exemplo aqui. E a gente conseguiu inserir mais uma pessoa no table data. Agora, ó, funcionário teste, ele está no departamento 5. Quem que é o departamento 5? Atendimento, tá? Com a instrução que a gente pôs lá de cascade, né? De cascata, né? O que eu vou fazer? Eu vou excluir esse cara, né? E já entrando no nosso comandinho delete, tá? O delete ele funciona assim, ó, delete from da tabela funcionário, onde IDF for igual a 6, que é o ID 6 aqui, certo? Então nós vamos executar ele e vamos lá na tabela departamento para ver se o cascade funcionou, né? Então vamos executar e uma linha afetada, né? E vamos lá no departamento para ver se, aliás, vamos manter aqui nossa table data, funcionário teste saiu e a tabela departamento manteve o atendimento, Então, na funcionário, vamos lá verificar alter table, onDelete faz um cascade, né, deveria ter deletado. Vamos ver aqui, o cascade atualiza ou remove todos os registros que se relacionam com eles. Se a gente fizer o inverso, né, vamos ver aqui uma coisa. Vamos fazer a inserção do funcionário teste de novo. Então aqui a nossa table data, agora ele é o ID 7 e o nosso departamento é o ID 5, né, do atendimento. Aí a gente vai deletar, né, vamos fazer um delete do departamento onde o ID for igual a 5, né? Ou seja, eu quero remover essa linha 5 aqui. Então vamos ver o que acontece. Execute e uma linha afetada, né? Deletamos o departamento 5 daqui.
Vamos lá ver agora na funcionário. Ó, sumiu de lá o funcionário teste. Por quê? O Cascade aqui, ele está funcionando da departamento, que é a chave primária, para a chave estrangeira, que é a nossa tabela funcionário. Então, muito cuidado quando for trabalhar com essa questão de integridade referencial, sobretudo lá na nossa estrutura, né? Na nossa estrutura de ações quando a gente deleta um registro e quando a gente altera um registro, tá? Então, se a gente for lá na departamento, só para fazer um teste aqui, alter table, lá no departamento, se a gente for aqui na chave estrangeira, ela não tem nenhuma chave estrangeira, então não dá para a gente fazer uma ação de deletar. Mas, resumindo, é isso, né? Muito cuidado, né? A gente vai fazer outros testes depois com a questão dessas questões de chave estrangeira aqui, né? A gente vai testar o no action, o restrict e o set null, ok? Para a gente ver o que acontece em determinados casos, né? A gente vai fazer na prática na próxima aula, ok? E depois a gente já vai entrar no comando select, vamos explorar também o comando delete, né, que a gente viu, né, conheceu agora, enfim. Certinho? Então até a próxima aula, pessoal.